Olá! Na nossa análise de hoje, o fundo da vez é o Votorantim Shopping, o VSH111. A gente vai mergulhar no último relatório deles para tentar entender uma questão que está na cabeça de muito investidor. Um fundo que paga um dividendo bem atrativo e que parece estar sendo negociado com um baita desconto. Mas o que será que os números da operação realmente nos dizem sobre essa história? E só um ponto importante para deixar claro desde o começo, toda essa nossa conversa é baseada nos dados de setembro de 2025, que foram divulgados pela própria gestão do fundo. Tudo que a gente vai ver aqui saiu direto do relatório gerencial deles, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente bate o olho no VSH11 é essa dupla e tanto. Um dividendo yield anualizado bem legal e um preço da cota que parece estar com um descontão em relação ao valor patrimonial. A grande pergunta que vai guiar a gente hoje é: o que os números da operação nos contam sobre essa aparente oportunidade? Vamos descobrir isso juntos. Para começar, vamos direto ao ponto. Os principais indicadores. Aqueles números que, de cara, já contam um pouco da história do fundo e dão um primeiro panorama para a gente. E vamos começar, claro, pelo que todo cotista quer saber, né? O dividendo. Em setembro, o fundo pagou 60 centavos por cota. Ele vem mantendo essa constância, o que dá uma certa segurança, uma previsibilidade no fluxo de caixa para o investidor. Mas só esse número não conta a história toda, não. É que o pulo do gato é quando a gente coloca esse valor no contexto. Com base no preço que a cota fechou o mês, esses 60 centavos dão um dividend yield anualizado de 9,73%. Poxa, é um número que com certeza faz qualquer um parar para olhar com mais atenção no mercado de fundos imobiliários de hoje. Ok, dividendo atrativo, cheque. Agora vamos para o segundo ponto que chama atenção aqui, o tal do desconto. Antes de mostrar o número, uma explicação rapidinha. O P sobre VP, de forma bem simples, é tipo uma etiqueta de preço. Ele mostra se o mercado está pagando mais caro ou mais barato pelo fundo do que ele, teoricamente, vale nos livros. Se o número for abaixo de 1, sinal de que está rolando um desconto. E no caso do VSHU11, olha só o número 0,64. Traduzindo, é como se cada cota estivesse sendo vendida por apenas 64% do que os ativos do fundo valem no papel. E aí vem a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que esse desconto todo de mais de 35%? Geralmente, isso acende um alerta, uma pulga atrás da orelha sobre a performance operacional. E é exatamente aí que a gente vai fuçar agora. Beleza, já vimos os indicadores principais. Mas de onde vem esse dinheiro? O que o fundo tem de verdade na carteira? Vamos dar uma olhada no portfólio dele? O negócio do fundo é bem direto ao ponto: ganhar dinheiro com os shoppings para distribuir para os cotistas. E a carteira dele é bem focada, são 3 ativos: o Shopping Bay Market, que fica lá em Niterói, e mais 2 em São Paulo, o Shopping Hortolândia e o Shopping Valinhos. Juntos, eles têm uma área alocável total de quase 46 mil metros quadrados. E falando no portfólio, teve uma notícia bem legal nesse mês. A C&A chegou com tudo no Shopping Valinhos, abrindo uma loja gigante de mais de 2.300 metros quadrados. E olha o impacto disso. Só essa locação já derrubou a vacância daquele shopping em 15%. É uma baita ajuda para o resultado. Mas nem todos são flores, né? Se por um lado teve uma grande entrada, por outro teve uma saída importante. O cinema Kinoplex fechou as portas lá no Bay Market. E o espaço que ficou vago não é pequeno não, representa quase 11% da área total do shopping. Só que aí tem um detalhe que a gestão fez questão de destacar. Apesar do tamanho da área, o aluguel do cinema era bem baixo, menos de 1% da receita do fundo todo. Então o baque financeiro no curto prazo não é tão grande. Mas claro, fica o desafio de alugar esse espaço de novo. E quando a gente olha quem são os principais inquilinos, dá para ver que são nomes de peso, marcas que todo mundo conhece. Lojas Americanas, a própria C&A que acabou de chegar, Casas Bahia, Renner. Ter essa galera como inquilino é bom porque traz uma segurança, atrai gente para os shoppings, sabe? Ajuda a diminuir o risco do portfólio. Ok, já conhecemos os shoppings e os inquilinos. Mas e na prática? Como é que está a performance deles no dia a dia? Vamos ver o desempenho operacional agora. Antes de mostrar o próximo número, só uma explicação rapidinha para todo mundo ficar na mesma página. Vacância física é simples. É o tanto de metro quadrado que está lá, vazio, sem ninguém. Já a vacância financeira é o quanto de grana o fundo está deixando de ganhar por causa desses espaços desocupados. São 2 maneiras de olhar para o mesmo problema. Então vamos lá. A vacância física do portfólio do VSH11 hoje está em 5,7%. Esse número já é o resultado daquela conta, sabe? A entrada da C&A ajudou a baixar, mas a saída do Kinoplex puxou para cima.
No geral, 5,7% é um nível considerado bem ok para o setor de shoppings. Mostra que as coisas estão sob controle. Pois é, e agora a gente chega no ponto que talvez seja o principal porém do fundo hoje. Aquele que, muito provavelmente, explica o desconto que a gente viu lá no começo. O que acontece é que um inquilino bem grande lá do Bay Market, um que representa sozinho 20% da receita do shopping, está com uma inadimplência alta. A gestão até disse que já conseguiu recuperar uma parte, mas não tem jeito, uma situação dessas acaba afetando o resultado. É um ponto de atenção total. Beleza. Vacância controlada, mas inadimplência preocupando. Como é que essa salada toda se traduziu em dinheiro nos resultados financeiros de setembro? Vamos dar uma olhada nos números? Olha que interessante esse gráfico. Ele mostra uma coisa bem importante sobre como o fundo é gerenciado. Em setembro, ele gerou, de fato, 70 centavos por cota, mas, na hora de distribuir, ele pagou 60 centavos. E o que acontece com esses 10 centavos que sobraram? Eles não somem, não. Eles vão para uma reserva. E foi fazendo isso, guardando um pouquinho todo mês, que o fundo conseguiu juntar uma reserva de caixa de 34 centavos por cota. Isso é ótimo, funciona como um colchão de segurança, sabe? Dá mais tranquilidade para manter os dividendos no futuro, mesmo que aconteça algum imprevisto ou para cobrir uma despesa extra. Agora um assunto super importante em qualquer análise de FI, a saúde financeira. Vamos ver como o fundo está de dívidas, que é uma parte crucial da história. E aí, a pergunta é direta. O VSH111 é um fundo endividado? Porque a gente sabe que muitos fundos, especialmente de shopping, usam dívida para crescer. Então, é sempre bom saber como está essa situação. A resposta para isso vem direto do relatório e é categórica. O fundo não tem dívidas. Zero. Nada. Isso mesmo, alavancagem, zero. Gente, isso é um diferencial gigantesco, especialmente hoje com juros altos. Não ter que se preocupar em pagar dívida tira um peso enorme das costas do fundo e diminui muito o risco financeiro. Bom, a gente já viu bastante coisa. Para fechar, vamos juntar todas as peças, fazer aquele resumão e ver o que o próprio gestor está pensando para o futuro do fundo. Então, resumindo a ópera, de um lado a gente tem os pontos positivos, que não são poucos. Tem aquele dividend yield bem gordo, de quase 10%, tem o P sobre VP super descontado, em 0,64%, o fundo não tem um centavo de dívida, o que é excelente, e ainda por cima está gerando mais caixa do que distribui. Mas, do outro lado da balança, tem os pontos de atenção para a gente ficar de olho. O principal deles é aquela inadimplência no Bay Market, que está machucando o resultado operacional, o INOI. E, claro, tem o desafio de arrumar um novo inquilino para aquele espaço enorme que o cinema deixou vago. E para terminar, uma mensagem do próprio gestor que está lá no relatório. Ele diz que a equipe já está na correria para buscar novas opções e alugar a área do antigo cinema. E no fim das contas, é isso. Como a gestão vai lidar com esses dois problemas, a área vaga e a inadimplência, vai ser a chave para o futuro do fundo. Fica aí a reflexão. Será que esses problemas operacionais vão ser resolvidos? E se forem, será que o mercado vai finalmente reconhecer que esse desconto todo é, na verdade, uma grande oportunidade? É o que vamos acompanhar.